Olá! Olá, boa noite! Sejam todos bem-vindos, sejam todas bem-vindas ao canal RGimBR. Estamos aqui para nossa live número 77, nossa live aqui sobre ginástica rítmica. Sejam bem-vindos professores e treinadores de ginástica rítmica. Seja bem-vindo você também que está rouco hoje, porque falou muito hoje dando treino de GR. Eu sou a Val, especialista em ginástica rítmica, e hoje eu quero trazer aqui para você mais um conteúdo para que você se torne um professor ou treinador de GR com excelência e segurança na ginástica rítmica. Um oizinho aqui para Lari Lorena, nossa aluna do método ginástica rítmica com excelência. Dr. José Gino, boa noite. Rítmica Coquimbo. Olá, Andréia. Angra, boa noite. Cabo Branco GR, boa noite por aqui. E estamos iniciando a nossa live de hoje. Eu estou aqui diretamente de João Pessoa, dando uma volta aqui pelo nosso país. Estou aqui trabalhando com as ginastas aqui do nosso Brasilzão e hoje tive a honra aí de trabalhar hoje o dia todo com as meninas, então um calor, toma água gelada, minha voz tá um pouquinho diferente, mas tudo vai se ajustando por aqui. Então, estamos aqui para nossa live número 77 e vamos falar um pouquinho sobre um conteúdo muito importante, que é sobre novidades na ginástica rítmica. Será que é possível dar aulas de GR, ter sempre novidades nas nossas aulas, professor e treinador de ginástica rítmica? Será que isso é possível? Será que isso é preciso para poder ter resultados na GR? Vamos entender um pouquinho mais sobre isso. Então, quero dar boa noite aqui também para Nanda Carla, Projeto Jovens Talentos e a todos que estão chegando aqui no nosso canal. Sejam bem-vindos, seja bem-vinda e vamos iniciar o nosso conteúdo de hoje. Mas antes, mais um golinho de água que está precisando hoje, hein? Muito bem, vamos entender então o seguinte: por que eu deveria trazer novidades para as minhas ginastas, né? Quando a gente está trabalhando com as ginastas, eu sempre falo que dentro de um grupo de pessoas, naturalmente, vão ter muitas pessoas de perfis diferentes. Então vão ter aquelas pessoas que vão ser de uma certa forma, não vão precisar de nada extraordinário, de nada diferente no seu dia a dia. Elas estão acostumadas à rotina. Então, se você segue uma rotina de trabalho, uma rotina de treinamento, ali tá tudo bem para essas pessoas. Mas tem pessoas que vão precisar aí de um chacoalhão, digamos assim, né? De uma mudança, de uma variedade aí naquilo que você aplica a essas pessoas. E para essas pessoas, principalmente, para você motivar essas pessoas, muitas vezes você vai precisar dar esse passo a mais com relação às novidades. Então aí já é um principal motivo para você aplicar novidades na GR, certo? Mas vamos entender o seguinte: não é preciso que você aplique nada muito extraordinário, porque quando a gente pensa em novidade, a gente pode pensar assim: ah, meu Deus do céu, eu vou ter que fazer algo assim muito estrondoso, assim, muito grande, né? Algo que está muito inalcançável para mim. E aí já bloqueia e você já pensa: não vou fazer isso não. Ou então você pensa assim: algo que está muito distante, algo muito complexo, e daí dá muito trabalho, e aí eu já nem quero. Então você pode pensar como uma novidade, como algo um pouco mais simples. A gente vai falar um pouquinho mais sobre isso hoje. Mas algo como uma nova forma de ensinar aquilo que você já ensina, aquilo que você já aplica às suas ginastas. Como, por exemplo, uma nova brincadeira que você aplica, ou uma nova forma de abordar, né, aquele conteúdo que você já traz para suas ginastas, só que agora você vai aplicar de uma maneira um pouquinho diferente. E quando você faz isso já se torna ali uma forma diferente de trabalhar. E para suas ginastas, às vezes, só essa pequena mudança já é uma grande mudança. E eu falo que essa novidade, ela também tem muitas vezes um retorno diferente, né? Porque quando a gente tem... Vou dar o exemplo desse caso, né? De alguém que vem de fora para trabalhar com as ginastas. Você tem
um resultado diferente. Então eu brinco com as meninas, né? Vem alguém de fora, então as meninas se esforçam um pouquinho mais, e aí no fim do treino elas estão muito mais cansadas, né? Porque daí elas se esforçaram mais, dão mais o gás, e aí o corpo tá muito mais cansado do que o treino diário. Mas isso já é natural porque veio alguém de fora. Mas eu não preciso desse estímulo só com alguém de fora. Às vezes só no teu dia a dia, quando você, professor, faz esse chacoalhão, esse estímulo aí diferente, você também pode conquistar esse chacoalhão aí sem precisar ter alguém de fora e tudo mais, e também ter resultados com as suas ginastas pelo seu estímulo de novidade com as suas ginastas. Então, a gente vai entender um pouquinho mais sobre isso aqui nesse encontro de hoje. Capitão Batata, tem aí por trás Leandra, nossa aluna do Método Ginástica Rítmica com Excelência, boa noite. Letícia Lima, Raíssa, Vanessa Félix também, aluna do Método, boa noite. Fico muito feliz quando vocês participam aqui do nosso encontro e mais feliz quando vocês compartilham comigo, que ultimamente tem mandado aqui para mim os stories, né, marcando os estudos de vocês. Isso é incrível, a prof fica muito feliz. Tem muita gente estudando aí nas férias, e isso significa que o nosso resultado aí vai crescer ainda mais nesse ano de 2024. Carla Martinelli, Ju Rodrigues, mais gente chegando por aqui, sejam bem-vindos. Aproveita e clica aqui no aviãozinho, ó, e compartilha esse conteúdo, porque estamos apenas iniciando e vamos entender mais sobre tudo isso de novidades na ginástica rítmica, né? Então vamos entender agora por que é importante essas novidades nas aulas de GR. Vamos lá. A ginástica rítmica está num grande momento. Até hoje eu conversava com uma pessoa por aqui e a gente falava sobre esse grande momento, né? Há um tempo atrás a gente tinha a GA como destaque, né? A GA tinha grandes medalhas, a GA tinha grandes resultados, e aí todo mundo conhecia o que era a GA. E aí a gente tinha essa evidência da ginástica artística. Hoje a gente tem a GR sim. Então as pessoas entendem mais o que é a GR, as pessoas procuram mais a GR. E até pessoas profissionais hoje de estúdios de dança e de locais de dança, por exemplo, me procuram comentando que querem professores de GR para atuar no seu estúdio. Então, esses profissionais hoje eles entendem a procura da ginástica rítmica no seu local ali de trabalho. Então, isso significa que as pessoas estão começando a visualizar a GR, elas já estão visualizando a GR, e se a gente aproveitar esse momento, a gente vai aí ter grandes resultados, né? Porque a gente, enquanto professor de GR, a gente tem que aproveitar o momento. Se a gente for esperto, a gente vai ter essa nossa bagagem com a ginástica rítmica para fazer a coisa crescer. Então vamos lá, se a GR está em alta, estamos além disso, né? Em 2024 nós temos aí um ano olímpico. Estamos num ano olímpico onde o esporte também está em alta, o esporte está em crescente, né? Esse ano nós vamos ter aí muitas modalidades aparecendo na TV, a ginástica rítmica aí pode contar aí com grandes destaques até os Jogos Olímpicos, e se Deus quiser e tudo der certo, as nossas ginastas também com grandes destaques na Olimpíada. Vamos ter aí grandes resultados esse ano nos Jogos Olímpicos. O que vai acontecer? Cada vez mais procura pela GR. E aí você, profissional da ginástica rítmica, vai lá dar suas aulinhas e você vai dar literalmente aulinhas, porque você vai dar suas aulas, volta para casa, faz tudo do mesmo jeito, tudo da mesma forma. Suas ginastas começam a fazer aula com você e aí elas veem que vai ser sempre a mesma coisa. Elas vão lá, aprendem um pouquinho, voltam, aprendem um pouquinho. Daqui a pouco elas falam: mãe, olha só, eu tô cansada desse estilo de aula, tô cansada dessa professora, porque é sempre a mesma coisa. E aí ela vê que tem outro professor lá em outro local que de repente está fazendo coisas diferentes. Olha, minha amiguinha da escola falou que a professora lá no local tal está ensinando coisas diferentes, está trabalhando mais isso, está fazendo isso. Não nessa forma de falar, porque a criança não vai falar dessa maneira, mas ela vai chegar para a mãe e vai dizer: mãe, eu quero fazer aula lá no local tal. E aí você, que é professor, vai começar a perder suas alunas por falta de novidades. Então, se a GR está em evidência e você, professor de GR, não tiver em movimento, aproveitando essa movimentação, e até hoje eu ouvi um termo em outro assunto, mas aproveitando esse mar azul que está aí brilhando para você com relação à ginástica rítmica,
você vai ficar para trás. Outros professores que estão visualizando essa vantagem da ginástica rítmica vão passar na sua frente. E as ginastas vão querer estar nesses outros ambientes e não com você. Então, entender a necessidade de trazer novidades para sua ginasta é também entender a necessidade desse momento da ginástica rítmica. Por exemplo, eu lembro de ano passado conversar com uma das minhas alunas, a Maristela, e ela falava assim: Val, depois que eu comecei a aplicar o método, né, que é o meu curso, o método de ginástica rítmica com excelência, as minhas alunas, relato dela, você pode ir lá no YouTube e encontrar a entrevista da Maristela, a conversa que eu tive com ela e ouvir essas palavras que eu vou falar agora nas palavras da Maristela, onde ela fala o seguinte: Val, depois que eu comecei a aplicar as suas aulas, né, o que a gente assimila através do método, as minhas alunas que chegavam atrasadas nas aulas, elas começaram a querer chegar mais cedo. Elas não queriam mais faltar na aula de GR, porque elas queriam fazer a tal da aula com a música. Então, isso foi uma mudança que a Maristela percebeu nas aulas dela por conta de uma novidade que ela trouxe para as aulas dela. Então, quando ela me contou aquilo, eu falei, puxa vida, é verdade. É uma forma de você fazer o mesmo que você já faz, né? Só que de uma maneira diferente. E quando você faz isso, a criança percebe. A criança percebe e fala, opa, que legal que é fazer GR, mas agora tá muito mais legal e eu quero fazer GR. E aí essa criança, nas palavras da Maristela, que essa criança que estava querendo chegar atrasada, ela vai dizer, mãe, pelo amor de Deus, eu quero chegar mais cedo na aula de GR. E ela começa a não chegar mais atrasada. E assim como a Maristela relata, tem outros alunos que falam também, né, de que as alunas ficam mais empolgadas, de que as ginastas querem ali estar chegar na ginástica, fazer mais, se empolgam mais e se animam mais a estar ali. Tudo isso por conta de pequenas alterações que os professores fazem. Então, é perceptível isso através dos resultados que esses professores aplicam através de novidades. Então, se você está estagnado, você precisa entender que o caminho não é esse. O caminho, ele é traçado através de novidades. E nesse momento ainda mais, se você quiser aproveitar. Deixa eu dar um oizinho aqui para Isa, GR Manejos, Júlia Cerqueira, Isabela, Sirlene, Manuela, Maria Godoy, Carla Ju, eu já dei um oizinho também. E aproveitar e falar para você assim, daí você vai me dizer, Val, mas olha só, já tenho tanto trabalho com a GR, esse negócio de novidade aí vai me dar mais trabalho, nem quero fazer isso daí. Pensa o seguinte, lembra que eu falei agora há pouco? Às vezes não tem nada de muito extraordinário que você precisa fazer. Tem algo como um pouquinho de percepção para mudar um pouquinho aquilo que você já faz. Então, sempre que você identifica aquilo que você já faz e transforma um pouquinho, esse pouquinho ele já faz uma grande diferença. Como, por exemplo, dei o exemplo da Maristela, que aplicou música em alguns momentos ali, com um objetivo principal, com um foco principal, tinha tudo um fundamento, mas sim, aplicou a música. Outro detalhe, você pode me dizer assim, Val, mas eu já faço tanta coisa, eu já tenho tanta coisa para fazer, eu já tenho muitas turmas, muitas escolinhas, muita coisa, eu vou fazer isso ainda. Mas olha só, eu gosto muito de pensar que você tem um foco. Você é professor de GR e você tem um objetivo e um foco. Se você tem esse foco e você está realmente comprometido a tudo isso e você quer aproveitar esse momento de alta da GR, você precisa aproveitar esse momento 100%, né? Você vai esperar um momento, um X, um outro momento, tudo bem, você pode contar com essa sorte, mas agora é o grande momento, é o ano, né, da GR. Foi assim, ano a ano crescente da GR. Se você não aproveitar agora, quando vai ser? Quem garante que vai ser daqui para frente? Né? Eu acredito muito que vai ser ainda mais. Mas a gente pode começar a aproveitar agora, né? Que já está nesse grande momento. Então a gente pode pensar dessa maneira. E se comprometer a mudar agora. Porque imagina se, como eu falei, outros professores estão melhorando já nesse momento e você vai ficar parado. Esses professores estão crescendo e você fica parado. Quando você decide evoluir,
Esses professores aqui, ó, meu bem, já estão lá longe, assim como já tem professores aí evoluindo, passando na sua frente. Então, bora correr atrás. Se você quer ter excelência na ginástica rítmica, que é o que a gente busca aqui nesse nosso canal, através de conhecimento, de experiência, de informação, bora correr atrás. Bora trazer novidades para a GR. Novidades também tem a ver com tempo. Aí você vai me dizer assim, Val, mas eu não tenho tempo. E aí eu vou te dizer, todos nós temos o mesmo tempo, todos nós temos 24 horas. O que você faz com as suas 24 horas? Né? Como você escolhe as suas 24 horas? Eu escolho ficar passando lá no celular, olhando memes na internet, olhando os vídeos engraçados na internet, ou eu escolho estudar e pensar e aproveitar, né? São escolhas, consequências. Para mim é muito claro isso. E eu acho que isso é um diferencial. Então, você estar aqui comigo nesse momento, nessa segunda-feira de 2024, primeira segunda-feira de 2024, segunda já, né? Segunda, porque hoje é dia 8, né? Então, estar aqui comigo, me ouvindo com essa voz rouca, é um sinal de comprometimento seu, professor e treinador. Então, isso é um sinal de comprometimento e isso vai trazer para você bons resultados. Agora, você se desculpar por não ter tempo é também uma escolha-consequência. Você pode escolher dizer que não ter tempo e depois se lamentar por dizer que não ter tempo e colher as consequências disso, tá? Então, a gente vai entender agora que ter resultados de excelência demandam pouco esforço, demandam esforços pontuais, esforços objetivos e esforços inteligentes também, isso é importante. Na verdade, a Bianca que está chegando, a Fabi, a Daphne, a Nicole, a Cristina, a Alexandra, boa noite para todos vocês. Vou beber mais uma aguinha aqui para a gente continuar. E a gente entendeu então que não tem a ver com nada extraordinário, nada gigantesco que você precisa fazer. Você precisa ter aí algo pontual, né? Algo objetivo para você conseguir alcançar. E aí você vai pensar o seguinte, bom, se eu quero trazer resultado para as minhas ginastas, eu preciso também ter um pouco de vontade para alcançar esse resultado. Então, você pode pensar o seguinte, então eu vou começar a sair caçando coisa na internet, vou ver aí um monte de vídeo e vou pegar e vou começar a copiar. Então, eu entendo o seguinte, algo importante que a gente pode pensar aqui. Nem tudo que está na internet é feito para você. Muitas vezes a gente olha um vídeo de um trabalho de um professor ou de um treinador que está aí na internet, que ele colocou isso dali, mas ele estudou muito para aquilo ali estar na internet daquela maneira. Tem todo um fundamento por trás e tem um porquê daquilo estar sendo feito daquela maneira para aquela ginasta. Então eu acompanho, por exemplo, um treinador ou um preparador físico, eu não tenho muita certeza qual é a função dele. Ele é italiano e ele posta muitas coisas interessantes sobre as ginastas dele, né? As ginastas com quem ele trabalha. E aí, às vezes, eu olho aquele conteúdo e eu falo, poxa, interessante, se hoje eu tivesse atuando com as minhas ginastas, né? Eu digo, se eu estivesse treinando uma equipe, esse trabalho aqui seria um trabalho muito interessante para aplicar com ginastas que tivessem essa dificuldade. Poxa, interessante esse trabalho aqui. Mas tem uns trabalhos que ele posta que eu falo, isso aqui não me interessa, isso aqui não é interessante lembrando, né, das ginastas com quem eu treinei, isso aqui não é interessante não. E tem alguns até que eu printo e eu guardo aqui no meu arquivo, né, porque eu acho muito, muito, muito interessante. Então veja que a gente precisa ser crítico nesse momento, de olhar para aquilo que eu tô vendo ali na internet e dizer, não, isso aqui é interessante e cabe ao que eu preciso para as minhas ginastas. E não olhar para aquilo e dizer, isso aqui achei legal, vou usar nas minhas ginastas. Isso aqui achei legal e vou usar nas minhas ginastas. E simplesmente sair caçando coisas da internet. Então, pensa o seguinte, aquilo que você está vendo ali, ele teve um fundamento para ser aplicado. Aquilo que você está vendo ali tem um motivo para ser aplicado e uma necessidade para ser aplicada. Então, não saia catando novidade simplesmente por querer novidade para suas ginastas.
Entenda o porquê que aquilo está sendo aplicado. E entenda quais são as suas necessidades. Entenda a necessidade das suas ginastas, a necessidade do seu trabalho. As minhas ginastas estão com dificuldade, sei lá, no trabalho de coluna. Eu quero trazer novidades para melhorar isso. Mas eu vou lá e pego um exercício aleatório, que não trabalha o foco nas que as minhas ginastas precisam. Então, isso vai ser perda de tempo, posso lesionar as minhas ginastas, posso estar ali simplesmente fazendo uma cópia desnecessária. Então, isso é importante para a gente entender, tá? Então, não pense que é algo impossível e também não saia copiando da internet, não. Entenda o real motivo. Seja crítico e seja inteligente naquilo que você vai escolher. E pense também que você pode pegar aquilo que você já conhece e aplicar a partir daquilo. Então, às vezes, a gente sai muito caçando as coisas e as coisas estão dentro da gente. Então, confie em você. Olha só, olha o conselho que eu estou trazendo para você agora. Confie em você. Muitas vezes, a gente, enquanto professor e treinador, a gente é motivado a não confiar no nosso trabalho, a olhar para o vizinho e falar assim, não, o trabalho dele é tão melhor, olha só, esse professor ali é maravilhoso, nossa, como ele trabalha bem. E aí você esquece de olhar para o seu trabalho e dizer assim, poxa vida, a minha ginasta chegou até aqui graças ao meu trabalho. Essa conquista aqui é minha, a meu trabalho, a minha luta, ao meu esforço. Quem tá aqui comigo e já passou por isso? Conta que eu venho aqui nos comentários, por favor. Quem já recebeu esse ambiente, assim, ou recebeu essa sensação de que não era merecedor de se parabenizar em algum momento? Conta pra mim aqui no chat se você já passou por isso. Deixa eu dar um oizinho aqui pra Roberta, pra Gilemos, Duda, João, a Beatriz, a Nicole, a Hilary, Fig, olha só, a Fig Beatriz. Beatriz, olha só, a Beatriz mandou um oizinho aqui. Porque, veja só, às vezes a gente não se valoriza e isso é muito ruim. É ruim pra gente enquanto ser humano, porque a gente precisa olhar pro nosso umbigo e dizer assim, não, peraí, eu preciso melhorar sim, eu tenho muita coisa a melhorar. Mas vamos olhar pra gente também e dizer assim, não, mas isso aqui eu já melhorei, tá? E eu tô falando isso pra vocês de uma maneira muito sincera, porque eu já passei também por isso, Beatriz, exatamente como você aí, ó, levantou o braço, também levanto, viu? Porque eu já passei por muitos momentos onde eu simplesmente não conseguia olhar pra mim e dizer assim, poxa, isso aqui é um mérito meu, isso aqui é conquista minha. E aí você vai se frustrando e se achando a última bolacha no pacote, não, a pior pessoa do mundo, né? E na verdade, você tem sim, todos nós temos algo a melhorar, temos coisas a melhorar, mas todos nós também temos os nossos méritos e a gente precisa se valorizar por isso. Então, falando sobre a parte de criatividade e novidade, né? O que eu quero dizer com isso? Observe aquilo que você já tem de bom, que você já aplica com as suas ginastas, e coloque isso a seu favor. Então, veja aquilo que você já tem, que você faz com as suas ginastas e pensa assim, o que será que você tem, que você já faz, que você pode virar um pouquinho, mudar um pouquinho e trazer de novidade aí para as suas ginastas? Poxa, será que esse trabalho aqui, ó, se eu colocar uma música, eu não vou trabalhar o artístico junto com isso e as minhas ginastas não vão gostar ainda mais? Quer ver um exemplo? Uma parte que as meninas às vezes se cansam demais, que é a parte de preparação física. Será que se eu montar aí um trabalho, sei lá, de abdominal, toda a parte de abdômen, de dorsal, de trabalho físico mais puxado, montar uma parte coreográfica disso para elas com música, e aí eu já trabalho a parte artística, né, a parte mais rítmica, e trabalho isso que elas nem gostam de fazer, mas eu trabalho com música. Será que não é uma novidade para elas? E aí, sei lá, a cada 3 meses eu mudo essa música e aí já fica mais interessante, não é verdade? Consegue entender isso? Aquilo que eu já aplico, eu mudo um pouquinho e fica mais interessante. Então, o que eu quero trazer para vocês aqui é que novidades são importantes. Novidades no sentido de que não é nada muito gigante, mas faz todo sentido
para as meninas é importante e também para você. Quando você sai da sua zona de conforto, eu lembrei agora de uma historinha, não sei se é uma história, uma metáfora, como é que fala, mas procurem depois na internet, ponha um tubarão no seu tanque, alguma coisa assim. Roberto Chiniachik, é muito difícil de escrever o nome dele, mas coloca lá, põe um tubarão no seu tanque. E leia essa historinha aí, eu assisti numa palestra desse palestrante, porque eu não sei o que ele é exatamente, mas acho que é um autor de livro, e isso é muito interessante, porque é uma história que faz a gente pensar o quanto é importante a gente sair da nossa zona de conforto. Então, põe um tubarão no seu tanque, saia da sua zona de conforto, traga novidades para suas ginastas, traga novidades para você e você vai ver os resultados que isso vai trazer para a sua vida. Eu sou a Val, especialista em ginástica rítmica há mais de 17 anos e nesse perfil eu ajudo professores e treinadores a terem segurança e excelência na ginástica rítmica. Se esse conteúdo fez sentido para você, aproveita, deixa o like, juntos somos mais fortes. Toda segunda-feira a gente vai se encontrar por aqui. Hoje, segunda-feira às 8 da noite e toda quinta-feira ao meio-dia, tá? Hoje eu tô com essa voz rouca porque eu estou aqui em João Pessoa, dando um curso aqui, uma clínica sobre ginástica rítmica. E na quinta-feira, eu espero que eu já esteja melhor, tá? Mas na quinta-feira a gente tem o nosso encontro de volta para falar mais um pouquinho sobre GR. Obrigada, Beatriz. Obrigada a você por estar aqui comigo, por acompanhar nosso conteúdo, estar sempre aqui presente. E a gente se encontra então na quinta-feira para mais por aqui. Um beijo para todos vocês, ótima semana de férias, de treino para quem tá voltando, um excelente ano para todos vocês e vamos juntos rumo à excelência. Tchau, tchau!